Olá, esse vídeo eu vou começar com uma frase de um médico alemão que estava de passagem por Salvador em 1 de janeiro de 1857. Seu nome, Robert Abel Alemão. O médico é francês, mas... não. O médico é alemão, mas o nome é francês. Agora, saber se por quê, aí só na filiação dele, né? A frase do médico dizia: tudo que grita, corre, trabalha, tudo que carrega, transporta, é negro. Esse vídeo, né, é um vídeo de psicologia, né? O objetivo desse vídeo é falar sobre um acontecimento que houve hoje em Salvador, né? Um profissional do transporte público, um cobrador de ônibus, que no momento de crise subiu, parou o ônibus no viaduto, né, no meio do viaduto, subiu no teto simplesmente e sentou e lá ficou sem nada a fazer, né? Esse canal é um canal de história, né? É um canal de história e eu estou aqui hoje para falar de história, né? Contar uma triste história, né? Mas como na apresentação do meu primeiro vídeo no canal, além de historiador, eu também sou psicólogo, né? E eu acredito ser mais historiador do que psicólogo. Por isso eu resolvi fazer esse vídeo sobre esse incidente à luz da história, né? Tendo como pano de fundo a história, né? E aí a história do transporte no mundo e principalmente no Brasil. Resolvi fazer esse vídeo com essa frase inicial, né? Falando de trabalho, falando de negro, inspirado no vídeo de um colega advogado que postou um vídeo hoje também sobre o assunto, mas explorando pelo viés da questão, né, do desgaste do trabalhador, dos direitos do trabalhador, das condições de trabalho, né? E aí eu resolvi fazer um vídeo, né, de psicologia, a história, começando, né, falando, né, da condição do trabalhador, né? Tudo que carrega, transporta é negro, né? A gente está falando de transporte. E quando a gente fala de trabalhador no Brasil, mas principalmente em Salvador, a gente está falando de negro, né? De gente negra, né? As pessoas que estão mais na classe média, né? E quando a gente fala de classe média, em Salvador a gente está falando de pessoas brancas, elas também trabalham, né? Mas não são operários. Tinha até um amigo que falava, né? Quem trabalha não ganha dinheiro. Não, como não? Quem trabalha não ganha dinheiro? Não, quem ganha dinheiro é quem bota para trabalhar, né? Então, assim, o trabalhador mesmo é quem está na linha de frente, né? Está na linha de frente, está ali no dia a dia, lidando com todas as dificuldades inerentes à vida e ao trabalho, né? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui minha pesca, porque senão eu me perco. Deixa eu ver. Eu acho que eu poderia começar falando da história do ônibus, né? A história do ônibus, transporte público, né? Começando pela etimologia, né? Ônibus, né? Uma palavra latina, que significa para todos. A primeira vez que foi usado essa denominação foi na França, em 1662, né? Era uma carroça puxada por cavalos e as pessoas sendo conduzida, né? No Brasil, a carruagem, né? No Brasil, a primeira linha de ônibus foi autorizada como concessão pública ainda no Brasil colonial, em 1817, ainda na época do Príncipe Regente, né? Dom João VI. O Brasil ainda era colônia de Portugal, né? Governado pelo Príncipe Regente que estava no Rio. Houve a primeira linha de ônibus. Deixa eu ver, voltando à questão do trabalhador. Sim, vamos falar um pouco mais sobre
essa frase do Robert Avella Limon, né, essa observação ele fez no dia 1 de janeiro de 1857, por conta de uma greve, né, uma greve dos negros, e aí a gente vai incluir nesses negros, negros livres, né, negros forros, e negros escravizados. Houve uma greve geral por parte dos negros por conta, reivindicando melhores condições de trabalho, né? Se tiver qualquer semelhança com o momento atual, é mera coincidência, né? Os negros, né, em 1857, depois de já ter havido várias rebeliões, né, várias tentativas de fuga, centenas de quilômetros espalhados pelo Brasil, Palmares foi destruindo ainda no século XVI, né? A gente está falando em 1600 e alguma coisa. Palmares entre muitos outros, né? Palmares só foi mais famoso. Essa revolta, né, esse protesto dos negros foi considerado um protesto pacífico, né? Tanto que não foi reprimido pelos senhores ou pelas autoridades, né? Incluía negros forros e negros escravizados. Nessa época, né, em Salvador, em 1857, e no Brasil, se falando de transporte, de logística, estava tudo a cargo da população negra. Da carta que tinha que levar, né, uma carta para levar para o seu senhor, uma troca de correspondência entre o seu senhor e seja lá quem for, a carga de compra na feira, carregar dejetos humanos, né, todo o material produzido no interior das casas, né, fezes, urina, os negros carregavam nas costas para levar, para despejar nos rios, isso seja um negro escravizado ou um negro livre, né? Tanto o negro livre quanto o escravizado poderia fazer isso ou para o seu senhor ou por um valor, né, cobrando valor. Carregava pessoas nas ruas, né? Olha o papel aí do negro carregando, né, transportando pessoas na rua, nas liteiras, né? Podia ser quase como uma carroça, né, mediante a sofisticação que a liteira ganhou, porque a liteira era só uma cama, né? Só que foi cada vez ficando mais sofisticada. Ou poderia ser uma rede onde carregava os seus senhores para onde quer que quisesse, ao ponto de alguns cometerem o excesso de ser carregado até dentro da igreja, né? As senhoras brancas, né, dona de genho, né, ser carregado até dentro da igreja, colocada no banco, que gerava até uma insatisfação dos padres, né? Como é que pode? Vai entrar na casa do Senhor, vai ser o mínimo esforço e ser colocada no banco da igreja. Então, toda a logística, todo o movimento, tudo que se produzia, tudo que era transportado, carregado, era através do negro, né? Do elemento negro, que em 1857, na cidade de Salvador, prostraram os braços, né? Prostraram os braços, fizeram uma greve geral e Salvador parou. Lalemão, estando em Salvador, ele faz a observação, né, que foi considerado o dia que a terra parou porque sem negro nada funcionava na cidade. Talvez seja coincidência ou não, mas assim, o viaduto que houve esse incidente é o viaduto Raul Seixas, né? O viaduto do Raul Seixas, em frente à rodoviária de Salvador, né? Autor da música O Dia que a Terra Parou, né? Então é um ponto muito interessante. Vamos ver a parte agora que a gente vai abordar. Pronto, vamos falar agora, né, sem mais delongas, né, do fato em si. Esse trabalhador, esse cobrador de ônibus, ele já havia tido uma crise anterior onde tentou o suicídio, né, esfaqueou o próprio peito, tendo sido perfurado o coração e o pulmão. E aí ele estava de licença, né, estava de licença médica, tinha recém voltado para o trabalho, e um dos motivos da sua queixa de ter cometido o ato é que era um protesto em relação às condições de trabalho,
né, a falta de respeito, o fato de a profissão do cobrador estar sendo obsoleta, de as pessoas não estar respeitando, segundo palavras dele, e seria uma forma de protesto, né? E falava também que ele não se considerava apto para voltar ao trabalho, né? Não se considerava apto. E aí eu vi hoje nos jornais falar-se muito de surto psicótico, né? Eu vi várias matérias dos jornais e sempre falava que o cobrador, alguns já afirmavam, né, teve um surto psicótico, outros que um possível surto psicótico. Eu vou evitar nesse vídeo usar a palavra surto psicótico, né, que não deixa de ser, mas assim, eu vou evitar essa palavra, essa nomenclatura, porque surto psicótico fica muito genérico, né? Então, assim, um surto psicótico pode ser qualquer comportamento considerado anormal, levando-se contra a realidade objetiva. Né? Se a pessoa está tendo um comportamento exagerado, né, muito impulsivo ou meio sem sentido, mesmo que seja de forma momentânea, nunca mais venha a cometer isso na vida, a gente pode, né, nomear dessa forma que a pessoa sofreu um surto psicótico, né? Ou seja, pelo menos naquele momento ali houve uma quebra da realidade objetiva. Né? Mas porque essa nomenclatura não é útil nesse momento, eu não acredito que seja adequada. Porque simplifica a questão, né? No sentido de que foi um surto psicótico, mas assim, o que tem por trás desse surto psicótico? Né? Existem muitos outros elementos que a gente precisa discutir sobre. Né? Outra coisa que dá espaço para simplificar mais ainda e até no sentido mais de zombaria, né, no sentido de escárnio, né, simplesmente de chacota, né, falar que o cara é maluco, né, o cara pirou, o cara é maluco, né, então a questão é muito mais complexa, né, então assim eu vou evitar usar aqui a nomenclatura, né, a palavra, o conceito surto psicótico, e vou falar sempre de crise, né. Então assim, esse cobrador, ele teve um surto, estava eu sendo contaminado, né, por minha própria fala. Esse cobrador, ele teve uma crise anterior, né, onde houve a tentativa de suicídio, né, e agora esse outro episódio, né. Então a gente pode aventar aí, né, como hipótese, né, a questão de o desenvolvimento de um quadro depressivo, né, quando a vida, né, perde o sentido, né, perde a essência de ser, deixa de valer a pena, né, e aí nesse processo de adoecimento a pessoa tenta, né, dar cabo disso tudo, né, dessa vida que não vale a pena através desse comportamento, né, autodestrutivo, né, de atentar contra a própria vida, né, e aí ele volta a dar licença médica, passa a trabalhar e aí, de repente, né, sai do ônibus, obriga o motorista a parar no meio do viaduto, sobe no teto e simplesmente fica lá parado, né? Então, assim, a gente está falando aí de uma pessoa que está em um nível muito alto de sofrimento psíquico, né? E essa é a forma que ele conseguiu dar sentido, extravasar esse sofrimento, né? Sentando em cima do ônibus, né? Subindo o ônibus e sentando no teto, né? Aí a gente pode falar a questão do burnout, né? A síndrome de burnout, né? Popularmente, como se fala no dia a dia, né? A síndrome de Burnout, que é que vai ser uma síndrome, vai ser um fenômeno que vai acometer pessoas que trabalham muito próxima, né, no atendimento ao público, né, que trabalha com pessoas, em contato próximo, diário, constante com pessoas. Nessa classe nós podemos colocar aí os principais profissionais que acaba sendo acometido por esse processo de adoecimento, professores, profissionais de saúde, né, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, agentes de segurança, policiais, né, porque são pessoas que vivem em contato humano, né, um ambiente estressante,
onde vai haver ali muitas trocas, muitos conflitos, pessoas que estão muito expostas à violência, né? A gente pode falar aí a questão do médico, né? Tá ali em contato constante com a morte, com sofrimento intenso, pessoas vítimas de violência, pessoas morrendo, pessoas adoecidas, muitas vezes em conflitos com, de repente, parentes, né? Que pelo próprio processo de luto vai entrar em conflito, questionamento, né? Cobrança do médico, né? Questionar sua forma de atuação, o médico já está ali no limite, né? Tendo consequência também dessas mortes. A gente vai falar aí dos policiais que estão em perigo constante, né? Em contato constante com a morte, né? Sendo vítima de violência em alguns momentos, produzindo violência em outros, contato direto com a morte, né? Matando pessoas na rua, espancando pessoas na rua, vendo os colegas morrerem, a todo momento correndo risco de morrer também, né? E aí essas mortes passam a ser vistas como algo natural. Aí a gente está falando entra no processo de coisificação, de objetificação, né? Tanto o professor na sala de aula, quanto o médico no hospital, o técnico de enfermagem, policial, entra no processo de coisificação, né? Aquelas pessoas que estão ali são apenas pessoas, né? Pessoas que vai entrar numa categoria, né? São alunos, são pacientes, a pessoa deixa de ter o nome, sobrenome, a história e passa a ser o paciente do leito 15. A polícia, quando entra ali nas favelas, vai lá, mata 20 em uma favela, mata 30 em outra e tá tudo bem, né? Então, não está matando pessoas, seres humanos, está matando criminosos e aí tá tudo bem. Teve uma matéria que eu vi numa oportunidade no Rio de Janeiro que perguntava o policial do BOP, né, qual era a sensação que ele tinha quando chegava em casa, depois de ter subido o morro, de ter matado pessoas. Ele falou assim, não, a única sensação que eu tenho é do dever cumprido, né? Então, para ele está tudo bem. Né? Então, assim, aquele acontecimento se torna banal, né? Mecânico, automatizado, isso já começa a defesa, né? O processo de burnout, ele começa com essa defesa. Antes que surjam os protestos em relação à questão da violência policial, né? Que a polícia vai entrar no morro, vai matar e tal, o processo de coisificação, isso acontece do outro lado também, né? Do lado da criminalidade, que é onde a prática é violência extrema, né? Nas favelas, como decapitação, amputação de membros e tal, eles também entram no mesmo processo de coisificação. A diferença é que do lado da criminalidade não dá tempo de adoecer. Não dá tempo porque a carreira é curta. Então, assim, esses profissionais, ele entra em processo de coisificação, né? E aí falando do profissional de transporte público, motorista, cobrador, vai acontecer, né, de motorista ali que já trabalha sobre intenso estresse, motorista, cobrador, barulho de motor já é um fator estressor, o trânsito em si, né, você está o dia inteiro enfrentando engarrafamento, passando por quebra-mola, numa linguagem geral do Brasil é lombada, né? Lombada, exposto à violência, né, assaltos, a violência gerada por conflitos com os passageiros, né, discussões com passageiros, para melhorar aqui em Salvador ainda, né, antes entrava pela frente, não, você entrava pelo fundo, e ficava o cobrador, e descia pela frente. Então as pessoas não entravam pela frente porque tem um motorista, né? Mas aí inverteu, você agora entra pela frente, né? Entra pela frente, desce pelo fundo, e aí a galera invade o fundo, né, para entrar sem pagar. E aí ou o cobrador motorista vai passar o dia inteiro brigando com os passageiros, ou vai ficar lá sentado vendo as pessoas entrarem, e impotente a isso, vai também ter um custo, né? Assim, no final das contas, não vai ficar de graça, né? Então tem todos esses fatores
que faz com que o motorista cobrador, que está ali numa profissão, trabalho super estressante, entrar também no processo de coisificação, né? Aí você já pede informação ao cobrador, aí já não está muito disposto a dar, você dá um bom dia, não responde, né? Porque a pessoa anda no limite, né? Começa a entrar mesmo nesse processo de objetificação de não estar vendo pessoa ali na frente, né? Tá vendo passageiro, ele tem que entrar, pagar a passagem dele e entrar, né? Tudo isso, processo de adoecimento. E aí entra o detalhe importante, né? Na questão do burnout. Esse processo de coisificação, que é uma defesa contra aquela realidade que é insuportável, o processo de defesa, né, que começou com a coisificação, né, não é João da Silva, é o paciente do leite 15, é o paciente de câncer. O que aparenta estar tudo bem vai se manifestar de outra forma. Né? O policial que não matei os caras lá no morro, para mim é só dever cumprido, né? Vai para casa, vai jantar, né? Vai brincar com o filho. O que aparenta estar tudo bem, né? Vai se manifestar através de sintomas, né? Aí você vai ter vários desses profissionais, motoristas, cobradores, policiais, médicos, vai ver adoecimento, né? Deprimindo, entrando em depressão, fazendo abuso de álcool, de drogas, tentativa de suicídio. A taxa de suicídio dentro da polícia militar, né, é uma taxa grande, né, taxa de suicídio dentro da polícia. E a gente vai ter como um sintoma também aí a dissociação, né? Teve esse rapaz aí que teve um surto psicótico, né, que teve a crise, não se esqueçam disso. Mas vai haver casos mesmo de enlouquecimento, né, de a pessoa de fato cindir, dissociar com a realidade objetiva por conta da pressão que enfrenta na lida diária, né? E a gente vai crescer a todas essas questões do trabalho, a questões pessoais que a pessoa já enfrenta. Né? Vamos ver o que a gente tem aqui. Pronto. Para melhorar esse quadro, o que seria necessário? Apoio psicológico seria indispensável, né? Para o médico que está atendendo no hospital, para o professor, para o cobrador, né? Assistência psicológica, né? Para ter a oportunidade, né? De algum momento poder falar sobre suas questões, né? As consequências que o trabalho está tendo na sua vida, né? Como isso está se manifestando de uma forma contraproducente, né? De uma forma adoecedora, né? Então, assim, esses profissionais precisam ser assistidos, né? E essa assistência, muitas vezes ela não vem, ou vem de uma forma que não é adequada, né? Então esses profissionais acabam sendo desassistidos, e quando a gente está falando desses trabalhadores, a grande maioria, né, operários, a gente está falando mesmo do povão, né, da população negra, né? Por isso a introdução do vídeo como, né, tudo que se carrega, tudo que se transporta, inclusive as consequências, né? O peso disso tudo, as consequências disso tudo, é gente negra, né? E poderíamos dar também como algo que pudesse vir a melhorar esse quadro, né? As relações do sujeito no dia a dia, né? O fortalecimento das relações familiares, a busca da religiosidade, a prática de esportes, desacelerar na medida do possível, né? Porque a gente vive num mundo onde todo mundo faz muita coisa ao mesmo tempo, então ninguém tem tempo para nada, né? O mal do nosso tempo, né? O mal da nossa civilização de 2000, né? Dos anos 2000, é a falta de tempo. Então, desacelerar na medida do possível. Tudo isso seria fatores para melhora do quadro, né? Para que pudesse haver menor incidência, né, desses acontecimentos, né? Então, é isso, né, falando de um caso, né, do cobrador em frente à rodoviária de Salvador, que subiu em cima do ônibus, e desculpe se eu fui muito prolixo, né, porque de fato eu falo muito.